Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nesse curso Intercessor da Última Hora. Nós estamos contentes na presença de Deus para mais um vídeo que a gente vai passar. Para nós é uma alegria sempre poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos ensinado no decorrer desses anos e esse curso que a gente está passando. E hoje nós estamos então, a gente falou a última aula sobre a importância do fruto do Espírito Santo para o intercessor, né? Se nós quisermos realmente, né, interceder e que Deus venha responder nossas orações e nos dar vitória naquilo que nós respondemos, que nem eu já ensinei desde o começo, não é de qualquer jeito, não é chegar na presença de Deus achando que Deus tem a obrigação de nos atender. Então tem tudo um preparo, sem contar a oração, o jejum, a maneira como a gente se apresenta diante de Deus, tudo isso aí conta, né? Mas não adianta nós orar e jejuar se nós não tiver o conhecimento, né, das Escrituras e estar na presença de Deus com a nossa vida, né, diante de Deus, praticando, pelo menos se esforçando para praticar com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que a gente está falando sobre o Espírito Santo, porque nós sozinhos não conseguimos, o ser humano não, por causa da queda de Adão e Eva, que nem a gente já explicou desde o começo, né, nos áudios a gente falou sobre isso, agora a gente falou nos vídeos também, no início desse curso, nós precisamos de uma capacitação do Espírito Santo, né? Jesus veio, que nem a gente falou, fez a parte dele, ele deixou o Espírito Santo para continuar, né, a obra, nos ensinando, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que ele já tinha ensinado. E agora a gente está estudando então mais detalhado sobre o Espírito Santo, sobre a missão do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo que a gente já viu, né, o batismo, que Jesus prometeu para nós, a gente já falou sobre isso, a gente tem que buscar, tem que orar, tem que pedir para Deus, independente, né, de que igreja a gente é, de que denominação, isso é interdenominacional, o batismo com o Espírito Santo é para todos, né, mas a gente tem que ter o preparo, tem que ter o conhecimento, né, sobre isso. E graças a Deus a gente está conseguindo passar, vocês estão tendo esse conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, a importância do Espírito Santo de Deus no evangelismo, na salvação de almas, no plano de salvação que Jesus veio trazer para nós. E agora então a gente já viu, a gente está na importância do fruto, né? A gente viu os frutos. Quem não assistiu o último vídeo, então pode pegar, né? Entra no canal e olha. O fruto do Espírito Santo é muito importante, mas eu estou aqui para fazer, a gente não está de brincadeira, a gente não está aqui simplesmente para mostrar um trabalho, para dizer que a gente está fazendo, não, é uma missão que Deus nos deu. E eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, tem pessoas que Deus quer despertar, tem pessoas que Deus quer batizar, que ainda não são batizadas, Deus quer salvar pessoas que ainda não conhecem a palavra. Tudo isso aí está nesses vídeos que a gente tá fazendo até agora. E agora chegou a hora então do batismo com o Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo que a gente falou, a transformação que é feita na nossa vida, no nosso coração, que é importantíssimo. E hoje a gente vai falar então sobre os dons espirituais. Mas para quem não conhece, que conhece pouco a palavra de Deus, tem pessoas que estão, a gente tem que falar bem detalhado, com calma, porque nós temos vários tipos de pessoas assistindo esses vídeos. É um curso que a gente resolveu passar pela internet, no YouTube, para poder chegar até essas pessoas. Muitas pessoas pediram que gostariam de aprender sobre oração, intercessão, então, e Deus nos deu, né, essa missão de fazer isso. Então a gente colocou a gente está fazendo pela internet para atender essas pessoas, e quantas pessoas que desejarem, vai para quem quiser. Quanto mais, né, você conhece alguém que você acha que vai se interessar, que você quer, que Deus tocar no teu coração, pode compartilhar e mandar. Porque isso aqui, mas é para todo cristão, para o cristão que agora está conhecendo as Escrituras, para o cristão que já conhece, para quem já é líder, porque eu conheço muitas pessoas, né, que a gente conhece várias igrejas, a gente já
conhece muitos irmãos, a gente sabe o quanto é necessário, e vocês podem ter certeza, eu estou aqui. Né? Tudo que Deus já me ensinou até agora, durante todos esses anos, 43 anos na presença de Deus já, e foi aos poucos, né, o conhecimento, mas o conhecimento vem da palavra, mas o Espírito está agindo junto, então Deus vai fazendo a obra ao mesmo tempo, não adianta nós só conhecer a letra, a palavra, e se a obra do Espírito Santo não acompanha. Ele vai trabalhando, a obra do Espírito Santo que eu falo ele vai trabalhando na nossa vida, transformando o nosso ser, né? Que nem a gente já falou no outro vídeo, o Espírito Santo veio para isso. Mas o que a gente tem percebido que muitas pessoas que até já conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas não dão a devida importância. Não é que não dão porque não querem, eles não têm entendimento, não conseguem entender o quanto essas coisas são importantes. Porque a palavra de Deus fala que as coisas espirituais, as que se veem, elas são temporárias. Então a nossa vida terrena, as coisas que nós vemos aqui, é tudo temporário, mas as espirituais são eternas. Então a nossa alma é eterna. Tudo, e a obra do Espírito Santo é importantíssima, porque sem a obra do Espírito Santo na nossa vida nós não conseguimos ser um cristão e ter vitória na nossa vida, ser transformado para Deus, para entrar no reino de Deus sem o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo. E o fruto é aquele fruto que aparece na transformação da nossa vida que Deus vai fazendo. A gente vai dando os frutos, né, daquilo. Então a gente já viu. Se alguém não assistiu, né, procura ali no canal o último vídeo que a gente falou sobre o fruto do Espírito. Então hoje a gente vai falar então sobre os dons espirituais, que também é importante. Por que eu estou falando isso? Que nem quando Deus dá uma missão para nós, em qualquer missão, a pessoa que tem uma missão para fazer, ela é convocada para fazer algo. Vamos colocar um guerreiro, alguém que vai para uma guerra, ou alguém que vai trabalhar em algum setor, algum ramo, alguma coisa assim, que nem, por exemplo, vamos citar um médico. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar sobre medicina, ele tem que ser treinado naquilo ali, tem um período de treinamento, de experiência, até que ele chega, né, tem que ter os frutos, ele tem que entender aquilo ali, a mesma coisa, as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, Jesus disse que ele viria para nos ensinar todas as coisas e lembrar daquilo que Jesus já tinha ensinado. Então, mas o Espírito de Deus, ele nos usa, o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais é uma capacitação. Ele capacita nós para aquilo que nós precisamos fazer, que é a intercessão, que a gente está falando nesse curso de intercessão. Então nós precisamos do fruto do Espírito Santo, que nem a gente já viu, e também os dons espirituais para nós. Deus não manda alguém, não dá uma missão para nós, vocês oram, intercedem, e não diz como, não ensina, não capacita nós. Porque nem a gente já falou, né, que a gente enfrenta muitos obstáculos, nós temos um inimigo que tem uma resistência, que não quer que as pessoas aprendam, não quer que nós tenhamos o conhecimento de Deus. Então Deus dá a capacidade. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo é que nos ensina, ele que transforma a nossa vida, ele que nos prepara, né, transforma, nos prepara e também nos capacita com os dons espirituais. Fruto é uma coisa e os dons são outra. Dons é uma capacitação, as ferramentas que Deus dá. Ele não manda nós interceder, porque a intercessão não deixa de ser uma guerra. Tu está intercedendo em favor de uma pessoa, em favor de uma causa, né, em favor de uma família, em favor de uma nação. E existem obstáculos, existem barreiras, existem problemas. E na hora de interceder nós temos que saber como interceder. Então a gente já explicou. Então os dons agora é onde nós temos a capacitação, o poder de Deus, a gente já tem através do Espírito Santo agora os dons de como, né, fazer a obra. Por que nós precisamos? Então, da mesma maneira que nem o fruto, os dons são importantes, tanto como o fruto do Espírito Santo, né, em primeiro lugar o batismo. Sem o batismo dificulta os dons, e o fruto e os dons nem, né, a gente vai sendo acrescentado. Porque nós temos que interagir com pessoas, nós nos colocamos na brecha para nós ter vitória, né? Que nem eu falei, não é só chegar, vou orar. A gente vê muitas pessoas falar, por isso que muitas pessoas pediram para a gente, para aprender,
que orar, eu oro tanto, eu oro, jejum, e parece que eu não alcanço o que eu quero, e parece que Deus não responde, porque a Bíblia diz, né, a gente já passou também esse texto, que às vezes a gente está pedindo mal e não sabendo como pedir, Deus também não vai responder. E o principal de tudo isso é o temor a Deus, a reverência a Deus, né, a importância que nós damos à palavra de Deus, né, não somente por interesse, quando nós precisamos, na hora do desespero, na hora da angústia, mas se dedicar a Deus, tudo isso aí, né, procurar aprender, e não é do dia para a noite, que eu sempre falo, tu vai aprendendo, vai se informando, vai lendo, examinando, você vai aprendendo, e Deus vai cada vez capacitando mais para aquilo que nós precisamos. E primeiro a gente aprende, né? Primeiro a gente aprende, bota em prática na nossa vida, e aos pouquinhos Deus vai usando também para a gente em favor de outras pessoas. Então os dons, a manifestação nós estamos então, porque nós temos que interagir com várias situações, né, que a gente já falou, e isso envolve nossas emoções, nossos sentimentos, com pessoas de causas diferentes, e nós precisamos da direção do Espírito Santo por isso, mas o Espírito Santo é fundamental e ele nos dá sabedoria. Então a manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e a manifestação é concedida com um fim proveitoso e para a glória de Deus. É com um fim proveitoso. Deus não vai dar, eu estou cheio de dom, eu tenho dom, tem esse, tem aquele, tem outro dom, né? Mas eu não estou usando. Deus não vai dar. Deus vai dar os dons quando Ele quer nos usar e quando nós nos colocamos à disposição dEle para nos usar. Quando nós queremos fazer as coisas para Deus, quando nós queremos dar fruto, então Deus vai... tem, né, irmãos, falando em fruto, tem o fruto do Espírito Santo, que é a transformação, né, da vida da gente, que vai transformando o nosso ser, desde a queda de Adão a gente foi contaminado, todos nós nascemos já em pecado. Então Jesus começa a reverter esse processo através do Espírito Santo. Ele transforma a nossa vida, nos levando de volta, né, para o Éden, levando de volta espiritualmente falando aquilo que o ser humano deveria ser antes da queda. Deus vai transformando o nosso coração. E o fruto do Espírito Santo, mais tem os frutos que nós produzimos, que são o trabalho que nós fizemos para Deus. Por exemplo, eu estou fazendo este curso, vai vir os frutos são as pessoas que são alcançadas, pessoas que são transformadas. Quando você manda para alguém, quando você aprende, você gosta, você procura praticar, então muitas pessoas são alcançadas. Isso tudo é fruto. Não é o fruto que está em mim, o fruto que eu dou. Primeiro o Espírito Santo faz os frutos, transforma a minha vida, e depois na minha vida eu dou frutos, né, para Deus também. Eu não vou entrar muito nesse assunto, a gente vai ainda, quem sabe, fazer uns vídeos mais profundos, mais assim, detalhados sobre isso, porque para os vídeos não ficar muito compridos, então a gente fala mais assim, para um pouco de cada coisa. E eu tenho certeza que aquele que gostar, que quiser ir, Deus tem propósito, você se colocar na presença de Deus, pode ter certeza, você vai orar, você vai buscar discernimento, e Deus vai te dar um entendimento muito mais profundo, mais facilidade de aprender, ainda do que aquilo que a gente está passando aqui, tá? E se alguém tem alguma pergunta, pode mandar, a gente pode responder, né? Conforme Deus vai dando a direção. Então a gente vai ver agora, a gente viu que Deus dá para um fim proveitoso, para você usar, para você ser abençoado, abençoar outras pessoas com esses dons, tá bom? E agora a gente vai ver então quais são os dons, né? Aqui lá em 1 Coríntios capítulo 12, ali fala sobre os dons. A gente não vai falar tudo, a gente vai fazer um resumo assim dos dons, não tem como a gente explicar um por um, mas com o tempo a gente, né, vai passando aos poucos também. São 9 dons do Espírito Santo. O primeiro deles é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, dons de curar, operação de milagres, profecia, fé, o dom da fé, variedade de línguas e interpretação das línguas. Vamos ver o que está escrito. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres ignorantes, quando eras gentios,
deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém... Vou pular um pouquinho aqui, mas para não complicar para vocês, tá? Aqui eu vou falar só dos dons, então aquilo que eu já falei ali, isso aqui para um pouquinho dá para pular. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, né? Aquilo que eu já falei. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, no mesmo Espírito a fé, e outro, no mesmo Espírito os dons de curar, e outros operações de milagres, outro profecia, outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então os dons são 9 e é o Espírito Santo é o mesmo que tem esses 9 dons, eles nos capacitam quando nós temos o batismo com o Espírito Santo. A gente tem uma capacitação que é dada com esses dons aqui, porque para uso, para utilidade, para ser útil no nosso trabalho para Deus, para a nossa vida pessoal e também, principalmente para dar frutos. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um. A palavra do cunhado, vamos separar aqui a classificação dos dons que fica mais fácil. Podemos classificar os dons em 3 categorias. Primeiro, a primeira categoria é revelação, que é a palavra do conhecimento, da sabedoria, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Esses 3 dons, os primeiros aqui, são de revelação. Como que a gente vai usar esses dons? Quando a gente está intercedendo por uma causa, por uma pessoa, por uma família, a gente está em intercessão, e às vezes é uma coisa que a gente ora e logo acontece, às vezes é uma batalha que leva tempo de oração, de intercessão, de a gente conversar com a família, conversar com as pessoas que a gente está intercedendo, quando dá. E então, esse dom da palavra do conhecimento, muitas vezes na intercessão, e não é só na intercessão, em qualquer ministério, evangelista, pastor, apóstolo, eu quero ainda, quem sabe, citar para vocês também, eu não tenho hoje aqui os ministérios, os 5 ministérios que tem na palavra, mas aqui a gente está falando dos dons. Então o que é a palavra do conhecimento? Muitas vezes, mas a gente está conversando com uma pessoa, e intercedendo por uma pessoa, e a gente não sabe os detalhes, o que tem com aquela pessoa, nem a própria pessoa não sabe o que está acontecendo. E numa causa também, por exemplo, tem coisas que a gente está orando, intercedendo, que tem coisas ocultas que a gente não sabe o que é, o que está causando aquilo ali, da onde surgiu, como que combater. E então o dom da palavra do conhecimento, Deus dá. Uma palavra de conhecimento quer dizer, Deus revela. Quando a gente está orando, Deus dá um entendimento, uma revelação de onde está o problema. Onde está o problema, o que causou. Às vezes a própria pessoa, vamos falar então agora aqui em especial de pessoas, de uma família, por exemplo. A gente não sabe onde está o problema. Isso é em tudo. Quando nós estamos orando pela nação, quando nós estamos orando por uma causa, pela igreja, muitas vezes, mas aquela intercessão que nós estamos fazendo tem algo que está barrando, tem alguma coisa que está acontecendo e que nós não sabemos. Então, para nós orar, interceder, ter uma oração, uma intercessão objetiva e ter sucesso na nossa intercessão, nós não podemos ficar orando sem saber o que está acontecendo, aonde começar, qual é a causa. Então o Espírito de Deus, ele nos mostra, ele dá a revelação do que está acontecendo. Quantas vezes nós estamos orando e durante a oração, isso a gente já comentou com vocês também, o Espírito de Deus dá aquele entendimento, simplesmente na hora da oração vem aquela como uma explicação, o Espírito Santo, um entendimento do que está acontecendo. É difícil para a gente explicar como acontece. Simplesmente, durante a oração, às vezes até nem é na hora da oração. Meditando, Deus dá um entendimento. Às vezes a gente está falando com uma pessoa, querendo ajudar ela num aconselhamento, e a pessoa às vezes não consegue se expressar, ou então ela tem vergonha.
ela tem medo, às vezes nem ela sabe o que está acontecendo. Então a gente tem aquele discernimento, o Espírito de Deus dá aquela palavra de conhecimento. E o outro que também da mesma a palavra da sabedoria, como eu vou responder para aquela pessoa, como eu vou ajudar. Deus mostra o problema, Deus dá discernimento do problema e Ele dá também a sabedoria de como intervir, como ajudar aquela pessoa, como responder, como fazer aquela pessoa compreender a situação, né? E ajudar ela, né? E antes disso era o fruto, que nem a gente falou, o amor, paciência, que é longanimidade, benignidade, falar com jeito, com carinho, com paciência, com delicadeza, falar com a pessoa assim, dando valor para a pessoa, né, tendo paciência, benignidade, com amor, com paciência, com delicadeza, deixar a pessoa à vontade, deixar a pessoa se sentir que ela é amada, que ela é respeitada, que não é por causa que ela está com aquele problema ali, que para ela parece fim, que a gente vai julgar, que a gente vai culpar ela de alguma coisa. Tem que ser com um bom trato. Isso que quer dizer, né? A benignidade e longanimidade de ter paciência. Então, isso, os frutos, né? Falando dos frutos, e os dons do Espírito, que nem a palavra do conhecimento, a sabedoria, Deus dá o conhecimento, que a gente não está entendendo o que a pessoa tem, qual é a causa daquilo. O Espírito de Deus nos dá o entendimento do que está acontecendo, onde está a causa disso ali. E a sabedoria de como a gente vai colocar isso para a pessoa, como Deus o Espírito Santo dá as palavras para a gente. Né, sabedoria do que nós devemos fazer. E também o discernimento de espírito, que também é um dom muito importante. Todo cristão tem que ter, buscar esses dons, né, não só para o ministério, mas o discernimento de espírito. Para que ele serve? Para nós discernirmos. Tem 3 vozes que nós temos que discernir. Eu sei que é difícil para alguns que estão começando, mas só para vocês terem uma ideia dos dons, né? A gente não vai se aprofundar nisso aqui agora, porque eu sei que muitos não vão entender, mas não se preocupe em entender tudo, decorar tudo. É uma noção que você está tendo nesse curso. Quando você começar a aprender e começar a Deus querer te usar nisso, pode ter certeza que o próprio Espírito Santo vai te abrir o entendimento, você vai ter experiências com Deus, através de Deus te usando nos dons, quando for necessário. Não é na hora que nós queremos, na hora que nós achamos que Deus tem que usar, não. Ele dá, às vezes que a gente nem espera. Ele age na nossa vida com os dons espirituais quando nós precisamos, às vezes coisas que é necessário a gente saber quando a gente está intercedendo, e que Deus dá o discernimento para nós poder orar de uma maneira mais, interceder de uma maneira mais eficaz. E o discernimento, quais são essas 3 vozes? Uma a gente sabe, para a gente discernir a voz de Deus. O Espírito de Deus vai dar aquela certeza que é Deus que tá dando aquela direção. O discernimento que aquilo vem de Deus, que é uma coisa de Deus. Ou então, ela é uma coisa de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a voz do nosso eu, do nosso coração. Não é a voz do Espírito, é a voz do nosso eu. Tem diferença. Nós estudamos já nesse curso, né, o Espírito, a alma e o corpo, né? A diferença que tem são, né, o ser humano foi criado espírito, alma e corpo. Então pode ser o nosso próprio coração, a nossa própria mente, e quando é o Espírito de Deus que fala conosco, e também quando o inimigo, mas nós sabemos que tem um inimigo, então nós temos que discernir muitas vezes vozes que vêm, que às vezes quer falar com a gente, que quer botar coisa nos nossos ouvidos, que quer intervir, vozes que não vêm de Deus, que a gente... Deus dá o discernimento que aquilo não é de Deus. Isso tanto, no caso, para nós, como a gente está falando com uma pessoa. Às vezes você vai falar com uma pessoa, aquela pessoa tem problemas espirituais, e na hora ali, Deus vai dar o discernimento de espírito. O que está acontecendo? Se aquilo ali que ela está falando é uma coisa dela, das emoções, do sentimento, ou é uma coisa espiritual? Às vezes é uma voz maligna, um espírito que está sobre a pessoa, que está fazendo a pessoa agir daquele jeito. Entende? Não somente de falar, mas as ações daquela pessoa que está com problema, às vezes tem espíritos por trás disso. Entende? Para isso que serve os dons de revelação, de conhecimento, sabedoria e o discernimento de espírito, tá? Eu não vou entrar muito profundo nesse assunto para não deixar vocês confundidos, tá? Então, isso são os dons de revelação, né? A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito.
E nós podemos perceber durante um período de intercessão, receber, no caso, durante um período de intercessão, a revelação, algo desconhecido e encoberto pelo qual devemos interceder. Então, explicando esses primeiros dons. A revelação de como a maneira, a palavra, e para explicar, muitas vezes Deus dá uma palavra das Escrituras para nós citar. O Espírito Santo faz nos lembrar que encaixa com aquela ali que a pessoa está precisando. E a revelação de espíritos malignos, que muitas vezes é um espírito de enfermidade. Às vezes tu está orando por alguém, intercedendo para uma pessoa que está doente, por exemplo. Ela está com um problema sério. E não é só uma doença física normal. Por trás daquela doença tem um espírito de enfermidade. Então a gente tem o discernimento, a gente vai perceber, o Espírito de Deus vai mostrar, tá bom? E em segundo lugar, aí, os dons de poder. Tá bom? A gente agora, para não prolongar muito esse vídeo, nós vamos ficar então por aqui nessa aula, e na próxima a gente vai ver então os dons de poder e os dons de edificação. Tá bom? A gente fica por aqui então. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, até a nossa próxima aula.